Oiê, minha gente! Hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês porque eu tô passando por um processo de identificação de crenças limitantes, porque eu sinto que a última etapa para mim realizar certos sonhos antigos e, e de fato demorou para mim ciblar as minhas crenças, mas hoje de manhã, eu consegui ver de forma clara o que é que estava me limitando durante muitos anos, para mim conseguir as coisas que eu quero e tudo. E eu pensei assim, pode crer que demorou para mim entender como que a lei da atração funciona, mas hoje eu vejo que a lei da atração é muito mais complexa do que a gente acredita, né, do que a gente começou a ver como ah, técnicas ou coisas do tipo. A lei da atração vai muito além disso e como que o nosso inconsciente né, tipo, dá umas pegadinhas, faz umas pegadinhas com a gente e acaba manifestando também, né? Não é só o nosso consciente que manifesta, mas o nosso inconsciente também manifesta. Gente, eu queria só deixar claro para os psicólogos, de psicólogos ou psiquiatras, eu não tenho nenhuma base em psicologia, psiquiatria, e tudo que eu vou falar aqui é realmente só baseado na minha experiência, de como isso daí tem acontecido na minha realidade, como que eu tenho percebido as minhas crenças limitantes e padrões que eu fui repetindo durante a minha vida toda, e como que eu tenho agido para mudar. Então, tudo que eu tô falando aqui, gente, não dispensa a ajuda de um profissional. Por exemplo, se você sente que tá realmente perdido ou se você sente que tá precisando de ajuda profissional, tudo que eu vou falar aqui não dispensa essa ajuda profissional, ok? Então vamos lá. Então, gente, a reflexão que eu queria fazer hoje com vocês, que é preciosíssima, é a seguinte: as nossas crenças limitantes, a visão distorcida da realidade e o processo de autossabotagem, que na verdade são manifestações inconscientes. Bom, gente, eu já tenho 2 vídeos no meu canal sobre crenças limitantes e eu vou linkar eles em algum lugar da tela, se você ainda não viu. Eu aconselho vocês darem uma olhadinha, pelo menos no comecinho do primeiro, onde eu tô falando o que eu entendo por crenças limitantes. Mas, bom, vou resumir aqui e, enfim. Crenças limitantes, gente, são coisas que a gente acredita e que não permitem a gente viver a nossa melhor versão. Porque às vezes a gente pode acreditar em coisas que podem nos servir. Então, por exemplo, se eu acredito que eu sou, sei lá, que todo mundo que se aproxima de mim fica de bom humor, isso daí é uma crença que me serve, porque é uma crença que me permite viver melhor e que permite com que eu manifeste uma realidade onde outras pessoas se beneficiam da minha própria energia, né, desse meu bem-estar. Já em compensação, se eu acredito em alguma coisa que não me faz bem, então, por exemplo, sei lá, eu acredito que que eu não sou boa o suficiente para, sei lá, para o meu trabalho. Então, eu vou estar sempre atraindo coisas ou pessoas que vão ficar reforçando aquela ideia de que eu sou burra ou de que eu não sou boa o suficiente, tá entendendo? E esse tipo de crença impede a gente de ser a nossa melhor versão, porque são crenças que diminuem a gente e ao mesmo tempo são crenças que manifestam, porque se você acredita que você não é bom o suficiente, de alguma forma você vai atrair pessoas que vão te lembrar que você não é bom o suficiente. Tô entendendo? Pois bem, minha gente, há algum tempo eu tenho observado as minhas próprias crenças limitantes. É verdade que durante toda a minha vida, e principalmente depois que eu comecei a querer trabalhar, entre aspas, com a lei da atração de forma consciente, eu tenho prestado muita atenção nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Porque, querendo ou não, né, emoção é proveniente de pensamento, né? Emoção é manifestação de pensamento. Então, eu sempre estava prestando atenção nessas duas coisas. O problema, gente, é que crenças limitantes são muito mais profundas do que só um pensamento. Crenças limitantes são pensamentos que a gente alimenta, mas geralmente que a gente alimenta há muito tempo. E que, pelo fato de estar alimentando há muito tempo, a coisa começa a virar um programinha que fica funcionando em plano de fundo.
Ou seja, você nem dá mais atenção. Não é que elas são realmente inconscientes, porque se fosse 100% inconsciente, elas não iam afetar a tua realidade. Elas iam estar adormecidas em algum lugar da tua alma, e você nem ia, né, do teu mental, e você nem ia, tipo, não ia fazer diferença nenhuma. O problema é que elas são inconscientes, entre aspas, no sentido de que a gente não presta mais atenção nelas. E como a gente não presta mais atenção nelas, elas estão funcionando ainda, ou seja, de alguma forma a gente ainda está alimentando elas, seja porque a gente observa a realidade, seja porque a gente escuta outras pessoas falando do assunto, ou às vezes a gente reforça a nossa crença limitante de alguma forma. Só que o problema, gente, é que como essas crenças elas são limitantes em primeiro lugar, ou seja, elas não te permitem viver a tua melhor versão, elas estão em plano de fundo, ou seja, você já nem dá mais atenção para elas, só que o pior de tudo, disso daí, é que elas também manifestam. Eu reparei, gente, na minha caminhada, que, principalmente depois que eu comecei a co-criar de forma consciente, que por mais que eu co-criasse coisas incríveis na minha vida, e, gente, eu sempre compartilho com vocês todas as minhas viagens, missões de trabalho, nos hotéis mais chiques que eu fico na vida, sabe? Tudo que eu consigo de grandioso, que pra mim é grandioso pelo menos, eu compartilho com vocês. Então vocês sabem que eu sou uma manifestadora e eu me considero uma boa manifestadora, sinceramente, porque as coisas acontecem assim, gente, muito rápido e de forma muito, sabe? Eu não forço nada e as coisas caem na minha mão. Então eu gosto disso e eu me considero uma boa manifestadora. Eu me considero uma pessoa mágica. Isso, gente, são crenças também, só que são crenças que me servem, porque elas me permitem sempre avançar e me tornar uma melhor versão de mim mesma. Então, gente, como eu tava dizendo, por mais que eu criasse coisas incríveis, eu me sentia bloqueada em certas manifestações, ou em certos pontos. Eu até consigo ir até certo ponto, chegava uma hora que bloqueava, ou então que a coisa regredia. Eu pedi tanto pro meu inner being, mas tanto para mim ter algum tipo de consciência, algum tipo de insight em relação a isso, até que eu caí num canal de um cara que fala bastante sobre crenças limitantes e eu comecei a prestar atenção no que ele estava falando e eu comecei a prestar atenção em mim, para ver se aquilo lá era realmente verdade na minha realidade, e de fato era. Não, o canal em questão, para quem fala inglês, eu super aconselho, ele tem meditações incríveis. É o canal do Dylan James, eu acho que ele é americano, enfim, o canal dele é em inglês. E ele tem uma forma muito... Ele explica a lei da atração baseado muito na psicologia, inclusive. Eu nem sei se ele é psicólogo ou não, mas ele se baseia muito em estudos de psicologia. Então, ele fala, né, ele fala bastante de lei da atração, mas ele também fala de como que funciona o nosso inconsciente. E foi lá que eu comecei a prestar atenção para ver se aquilo lá, de fato, correspondia com a minha realidade. E foi com bastante surpresa que eu reparei que era verdade tudo que ele estava falando. Então eu queria compartilhar isso com vocês. Gente, o nosso inconsciente, e mais uma vez eu repito, eu não sou psicóloga, não tenho estudo de psicologia ou de psiquiatria, então eu não tô falando com base em estudos, eu estou falando de como eu observei isso em mim. O nosso inconsciente, ele registra, seja memórias, medos, enfim, baseados nessas crenças que a gente tem. Então, se são crenças que nos agregam, ele incorpora isso e a gente manifesta coisas que reforçam essa crença facilmente. Então, como eu disse, eu me considero uma boa manifestadora. Então, eu tô sempre manifestando surpresas, sabe, incríveis, que pra mim são incríveis. Às vezes nem são grandiosas, mas eu sinto que são incríveis. E cada vez que eu manifesto e de forma fácil, eu sempre repito pra mim, tá vendo? Eu sou uma ótima manifestadora. Tipo, eu meio que me acho, vamos dizer assim. Mas assim, isso acontece facilmente porque eu acredito que eu sou uma boa manifestadora. Então, o meu inconsciente, ele registrou em algum lugar que esse é o padrão que ele tem de seguir. E aí o que acontece? Como eu acredito que eu sou uma boa manifestadora, o meu inconsciente fica enviando,
como se estivesse enviando sinais que me fazem agir de uma forma, agir e pensar de uma forma que facilitam esse processo de manifestação fácil e que facilita o resultado, que é eu reforçar a minha crença. A mesma coisa acontece, gente, com crenças limitantes. Então, por exemplo, se eu acredito que eu sou uma pessoa, sei lá, se eu acredito que eu sou burra, vamos supor que eu cresci escutando dos professores, dos meus pais, dos meus amigos, da minha família, que eu era burra. Isso daí, gente, essa crença limitante vai se registrar em algum lugar do meu inconsciente, e toda vez que eu vou tentar sair desse padrão, toda vez que eu vou tentar provar para mim mesma que eu não sou burra, o meu inconsciente vai mandar algum tipo de sinal, algum tipo de mensagem que vai me fazer voltar para minha crença. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que eu acredito que eu seja burra, e aí eu vou passar o vestibular para entrar numa faculdade. E, eu fui lá, passei, anos estudando para passar naquela faculdade, então, já tava até confiante, né? Já passei. O problema, chega na hora, você entra na sala do vestibular, você olha para a prova, te dá um branco, você não consegue mais lembrar de resposta nenhuma, você sai da sala, né? Você entrega a tua prova completamente deprimido lá, porque deu aquele branco, você não lembra de mais nada, você entrega a tua prova e vem todas as respostas na tua cabeça. O que é isso, gente? É estresse? Não, minha gente, não é estresse. Pode ser que o estresse tenha colaborado? Pode. Mas o que te causou esse branco no meio do exame? O teu inconsciente, te lembrando que você tem uma crença limitante sobre esse assunto. Te lembrando que você tem a crença limitante que você é burro. Então, se você passar no vestibular, você vai estar indo contra a tua crença limitante. Vocês estão entendendo? E quando eu escutei isso, quando eu escutei que o nosso inconsciente age dessa forma, em primeiro lugar, eu fiquei meio assim, eu pensei, não é possível, é perigoso então, eu tenho que prestar muita atenção nas minhas crenças. E eu falava pro meu inner being, mas como que eu vou identificar as minhas crenças desse jeito? Porque tem algumas que são claras. E o que eu quero dizer quando eu tô dizendo que elas são claras? Porque tem algumas que a gente repete, sabe? Sei lá, alguém vai lá, sei lá, você vê alguma notícia sobre uma política na televisão, aí você fala assim, lógico, tudo corrupto mesmo. Isso daí é uma crença limitante, né? Porque querendo ou não, mesmo que não seja não seja uma crença sua, que diz respeito a você, é uma crença que indiretamente te impacta. Porque se você olha um político e se fala assim, que corrupto, que filho da mãe, e você reforça essa crença, essa pessoa vai se mostrar na tua realidade, trazendo sinais que vão reforçar essa tua crença. Então, querendo ou não, se você acredita que a pessoa é um babaca, você tá sujeito a esse babaca, porque esse babaca tá governando teu país ou a tua cidade. Tô entendendo? Mas tá. Então, gente, eu não sei se vocês entenderam, o nosso inconsciente, ele age como um filtro. Ele distorce a nossa realidade. E ele distorce a nossa visão, né, da realidade para que a gente vá de encontro com as nossas crenças. Por exemplo, se você acredita que todo homem ou que toda mulher é infiel, mesmo que você encontre uma pessoa que seja um anjinho de candura, sabe? Sabe aquela pessoa que você olha e você pensa, essa pessoa nunca vai me trair, porque... E você vai até em busca de uma pessoa que seja calminha assim, que você fala assim, essa pessoa é certeza, ela nunca vai me trair. O problema é que você vai se colocar, vai se colocar numa relação com essa pessoa, e aí de repente a pessoa vai fazer alguma coisa, sei lá, qualquer comportamento que o teu inconsciente vai te lembrar da tua crença e você vai começar a enxergar aquela pessoa como uma pessoa suspeita, aquela atitude como uma atitude suspeita. E aí o teu inconsciente vai ficar te mandando, sabe por quê? Porque homem ou mulher é tudo infiel, ou homem ou mulher não é digno de confiança. Olha aí, olha como não é. E aí você vai começar, se você entrar no jogo da tua própria crença, se você
né? Se você pensar assim, é verdade, deve estar me traindo, deve estar fazendo isso, deve estar fazendo aquilo. Se você entrar nesse jogo, você vai alimentar a tua crença e você vai começar o que eu chamo de processo de autossabotagem, que na verdade são manifestações inconscientes. Você está manifestando aquele monte de sinal de falsos positivos, né, de falsos sinais, porque a pessoa nem tá te traindo. Provavelmente a pessoa nem tá te traindo. Pelo menos no começo, a pessoa não estava te traindo. Mas você começou a colocar tanta coisa na cabeça, tipo, a pessoa demorou 5 minutos para responder tua mensagem, você já pensa, deve estar com outro, deve estar com outra. Quando você pensa isso daí é o teu inconsciente te fazendo enxergar, colocando aquele filtro nos teus olhos e te fazendo enxergar a tua realidade de forma distorcida. De uma forma que não é real, mas é uma forma que vai te fazer agir, que vai te lembrar das tuas crenças e vai te fazer agir da forma que você precisa agir para que aquela crença se manifeste mais uma vez. Então, mesmo que no começo você se coloque né, numa relação com uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa fiel e que provavelmente nem era infiel, mas você vai lá e colocou tanta coisa, né, que a pessoa não é confiável, que a pessoa não é digna de confiança, que homens ou mulheres não são dignos de confiança, que homens ou mulheres traem, que não sei o quê, que chega uma hora a pessoa se adapta à tua crença. E por que ela se adapta à tua crença? Porque a tua crença, né, o teu inconsciente ficou mandando mensagens inconscientes, porque você não presta mais atenção, e aí você começou a caraminhola na cabeça, na verdade, são mensagens do teu inconsciente, te lembrando que você tem aquela crença. Estão entendendo? Tô entendendo o perigo, né? Tipo, e como a gente... Porque eu não sei vocês, gente, às vezes eu reagi, em certas situações da minha vida, eu reagi de uma forma que nem eu entendia porque eu tava reagindo daquela forma, e eu ia lá e estragava tudo. Aliás, eu já compartilhei várias histórias com vocês, né? Tipo, de eu ir lá e estragar tudo, com o americano, com o Zezinho, estraguei tudo. Mas por que eu estraguei tudo? Porque eu tinha crenças, aliás, foi a crença que eu descobri, eu descobri entre ontem à noite e hoje de manhã. As crenças que eu tinha, eu não conseguia enxergar, não conseguia ver, gente, porque eu tava completamente absorvida, mergulhada dentro dessas crenças. E quando a gente tá no meio dessas crenças, alimentando elas, ou no meio de uma crise, porque a gente, como que eu posso dizer? Quando o nosso inconsciente começa a nos lembrar das nossas crenças, a gente começa a funcionar, aliás, o Dylan fala isso nos vídeos dele, que a gente começa a funcionar em modo bombeiro, porque né, quando você é confrontado com alguma situação que acorda a tua crença, e que o teu inconsciente começa a te mandar sinais, mensagens sobre a tua crença, você começa a provavelmente transpirar, começa a ter taquicardia, você começa a ficar, né? Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas, por exemplo, eu lembro que quando eu tive o meu primeiro namorado, eu morria de medo dele me trair, justamente. Mas por que eu morria de medo dele me trair? Porque, infelizmente, eu convivi, eu cresci vendo muitas pessoas traindo e sendo traídas. Então, pra mim, relacionamento era isso mesmo, sabe? Tipo, traição mesmo. Né? Que não existia a seriedade, o compromisso e o comprometimento com a pessoa, né, que tá do lado. Eu lembro que com o meu primeiro namorado, tipo, ele me escolheu. Eu lembro que quando a gente se conheceu, ele era segurança no MASP, no Museu MASP. E eu lembro que eu fui pro MASP numa exposição sobre o Egito. E eu lembro que eu tava num grupo enorme com um monte de menina bonita da minha sala. Eu nem era a mais bonita da sala, tipo, eu nem me vestia muito bem, assim, sabe? Tipo, nem cuidava muito de mim. E eu lembro que ele trocava de lugar com os colegas dele para poder ficar perto de mim. Até que ele me viu saindo do MASP e ele foi lá pedir meu telefone e ele veio. Para quem conhece o MASP, atrás do MASP, né, tem o terraço lá em cima e aí depois tem tipo uma rua, que acho que é a 9 de julho, alguma coisa assim. E ele veio correndo lá de cima do terraço
até o ônibus que tava da escola que tava embaixo para vir buscar o meu telefone. Ou seja, o cara tava fazendo todos os esforços que ele podia para estar comigo. Então, só isso já devia me fazer me sentir, tipo, a Miss Universo, porque o cara fez todos esses esforços para estar perto de mim e ele foi lá e super rápido me pediu em namoro e eu tinha tanto medo dele me trair, mas tanto medo, porque ele era gato também, viu, gente? Tem que falar. Tem que falar que ele era gato. E várias vezes, gente, aconteceu de eu ir encontrar ele pra gente almoçar junto, não sei o quê, que às vezes ele tava como segurança dentro do elevador, e cada vez que a porta do elevador abria, eu lembro que tinha um monte de excursão de um monte de escola, a meninada ficava toda assim... Tipo, de ver aquilo, gente, só o fato de eu manifestar, eu vendo aquilo, já era um sinal de que o meu inconsciente estava mandando essas mensagens. Mas o fato de ver aquilo, vocês não têm ideia do como aquilo mexia comigo, porque eu falava, meu Deus do céu, olha o tanto de menina ali, tipo, correndo atrás dele, por que ele vai querer ficar comigo? Eu não fico aí, né, com essa histeria toda na frente dele, né? E no fim, gente, de fato, eu manifestei várias traições da parte dele, mas até então, até esse momento, ele nunca tinha me traído. E ele tava completamente into me, sabe? Tipo, ele tava completamente, sei lá, envolvido. Tipo, ele queria estar nessa relação comigo. A família dele me adorava, tipo, todo mundo me adorava, ele também me adorava, só que, o meu inconsciente, tudo que ele fazia, ou tudo que acontecia ao redor dele, o meu inconsciente me mandava esses lembretes das minhas crenças. E, gente, eu alimentei tanto aquilo, mas tanto aquilo, mas tanto aquilo, que chegou uma hora que ele começou a pular a cerca mesmo. E não foi uma vez, não, gente, foi muitas. E a última, na última vez, eu disse chega, porque tinha ido longe demais. Mas vocês estão entendendo como que como que eu via a realidade de forma distorcida? Porque eu ficava, querendo ou não, eu também ficava com raiva dele, né? Tipo, por que tem que ser tão lindo? Por que tem que ser tão gato que não sei o que, a meninada tudo correndo atrás? E eu ficava com raiva dele, mas, né, se era pra sentir raiva de alguém, era mais de mim do que dele, né? Mas também não tinha que ser de mim. Mas, em compensação, o que eu tô querendo dizer com isso, gente, é que eu via tudo aquilo lá como uma ameaça pra mim. Então, se eu via tudo aquilo lá como uma ameaça e eu sentia medo daquilo, e aquele medo que eu sentia, eu via como uma premonição de que ele ia me trair, eu tava fazendo o quê? Tava alimentando a minha crença. Em primeiro lugar, eu tava alimentando a minha crença e eu tava manifestando. E, de fato, eu manifestei. Só que o problema é que quando a gente manifesta, é inconsciente também. Porque quem quer conscientemente ser traído? Quem quer conscientemente ser trocado? Ninguém, gente. Então, a coisa vem de forma inconsciente, só que quando a manifestação acontece na matéria, aquilo lá, que aquela manifestação vai fazer? Alimentar a tua crença. Até você conseguir enxergar a tua crença, ciblar a tua crença e desconstruir ela. Só que o problema é que desconstruir uma crença não acontece de um dia para o outro. Exige esforço, exige comprometimento, exige repetição. Você tem que ficar repetindo. Gente, para mim começar a mudar certas crenças minhas, eu precisei de 1 mês. Mas isso é porque eu sou preguiçosa, gente. Eu confesso, eu sou preguiçosa. Eu até faço exercícios de manhã quando eu acordo ou antes de dormir, mas durante o dia eu não penso mais no assunto. E quando eu tô me sentindo, né, quando eu sinto que gatilhos foram ativados, eu sei que tem alguma crença ali que tá agindo, só que nem sempre eu consigo ciblar ela. E eu não tento ciblar porque eu tenho outras coisas para fazer na minha vida, então eu me distraio durante o dia para mim me concentrar no meu trabalho e tudo. E aí quando eu volto para casa, que eu tô tranquila lá voltando para casa, eu começo a repensar no que aconteceu, no que eu senti lá. Só que mesmo fazendo tudo isso, gente, mesmo prestando atenção em todos os meus pensamentos e emoções, eu não consegui enxergar essas crenças. E eu consegui, graças a uma meditação, aliás, do Dylan, e eu vou ver se eu consigo fazer alguma meditação
Não como as dele, mas, assim, o que tem me ajudado bastante são meditações de 8 horas, que eu passo a noite inteira. Eu durmo com o fone de ouvido no ouvido. Isso não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu tenho de confessar que funciona. Funciona mesmo, gente. De um dia para o outro eu já senti a diferença. E, aliás, de um dia para o outro, porque ontem eu mudei a meditação. Antes eu estava fazendo uma meditação mais geral e ontem eu comecei a entrar numa meditação temática. E na hora que eu entrei na meditação temática, despertou um gatilho e eu enxerguei claramente a minha crença. E, gente, o meu corpo reagia fisicamente. Eu tava com taquicardia, tava com falta de ar, tava com... como fala? Tava com ansiedade. E eu transpirava, gente. Eu transpirava frio, de medo, de angústia, E hoje de manhã, quando eu tava indo pro trabalho, vieram várias crenças junto. Eu pensei, né, tipo, eu achei que era só aquela com certeza era a pior de todas, porque realmente eu senti um efeito físico no meu corpo, só que hoje eu acabei enxergando várias, eu falei assim, ó, tá vendo? Agora que eu sei, agora o processo fica mais fácil, porque você vai ciblar a tua crença limitante, e aí você vai tentar entender o porquê que você tem aquela crença. A crença que eu identifiquei ontem tem muitos fatores, gente. Tem muitos episódios na minha vida que reforçaram aquela crença. Só que, por que eu manifestei aqueles episódios? Porque provavelmente, provavelmente não, né? Me faltava amor próprio, me faltava, né? Tipo, eu tinha crença de não merecimento. Aliás, gente, crença de não merecimento não tem nada a ver com lei da atração. Tudo que você recebe na lei da atração não tem nada a ver com merecimento, tá? Merecimento é coisa que a gente aprendeu com pai e mãe, sabe? Que se você faz a tua lição de casa bonitinho, você merece ir brincar com os teus amiguinhos na rua. Ou se você se comporta bonitinho, você merece um presentinho. Tô entendendo? Isso daí é coisa da sociedade, não tem nada a ver com lei da atração. Lei da atração não precisa do teu merecimento. Lei da atração não é um ser que fica julgando as tuas atitudes para ver se você merece. Mas, infelizmente, a crença de não merecimento é algo que toca a sociedade, o planeta inteiro, porque todo mundo funciona. Né? Essa é a base da maior parte da educação da maior parte dos pais, que é o único meio de controlar os filhos, sabe? Tipo, ó, faz aí o teu dever de casa e aí você vai merecer, se você fizer o teu dever de casa, você vai merecer uma sobremesa. Tô entendendo? E a gente acredita que a gente tem que barganhar, a gente tem que né, ficar barganhando para conseguir alguma coisa, ou ficar, né, eu tenho de fazer algo para poder receber algo. Só que não é uma questão de merecimento, é uma questão de vibração. Eu tenho de atingir a vibração do que eu quero para mim conseguir algo. E, gente, o fato do nosso inconsciente ficar mandando essas mensagens que distorcem a nossa visão da realidade, isso faz com que a gente auto-sabote as nossas próprias manifestações. O que isso daí quer dizer? Eu não sei vocês, mas eu já manifestei bastante coisa na minha vida que eu manifestei, fiquei um tempo com aquilo e depois eu perdi. Por que isso acontece? Justamente porque o nosso inconsciente ainda está mandando a mensagem sobre aquela crença limitante, e essas mensagens inconscientes, elas manifestam. Esse processo de autossabotagem já é uma manifestação inconsciente das suas crenças. E o teu inconsciente, assim como o teu consciente, né? A gente manifesta de forma consciente, mas a maior parte das coisas que a gente manifesta de forma natural, vamos dizer assim, vem do nosso inconsciente. E enquanto você não trabalha essas crenças limitantes que você tem em relação a assuntos que você tem muito apego ou que você quer muito realizar na vida, mesmo que você consiga driblar as tuas crenças limitantes e a lei da atração, porque você conseguiu chegar no sentimento da coisa que você quer manifestar e você manifesta a coisa não dura na tua vida. Por quê? Porque você driblou as tuas crenças limitantes, só que elas ainda existem. Então, elas só ficaram, né, tipo... Elas ficaram em plano de fundo, elas perderam o poder de ação no momento que você manifestou,
Mas assim que você manifestar a coisa, que você não vai estar mais se esforçando tanto quanto você estava se esforçando para manifestar a coisa, é lá que as suas crenças limitantes vão tomar de novo as rédeas da tua vida, e aí as suas crenças vão começar, né? Vão começar a acordar, o teu inconsciente vai mandar essas mensagens, você vai começar a ver a realidade de forma distorcida, você vai agir de acordo com a forma distorcida que você está vendo a realidade, e aí você vai se auto-sabotar, perdendo as suas manifestações. Se você já manifestou coisas na vida que você perdeu logo em seguida, o que eu te aconselho a fazer é presta atenção no que você sente quando certas coisas acontecem, ou na qualidade dos pensamentos que você tem quando você... Vamos supor que o teu sonho era manifestar uma relação com o Joãozinho. Você manifesta a relação com o Joãozinho, de repente você começa a achar que ele tá distante, que ele tá frio, ou que ele tá te evitando, ou talvez ele vai lá e te mande uma mensagem e você, sei lá, teve a intuição de que ele tá te fazendo de otário. Tô entendendo? Isso tudo são crenças limitantes que estão te fazendo enxergar a realidade dessa forma. Então, prestem atenção no que vocês estão, na qualidade dos pensamentos de vocês, na justificativa que vocês dão. Aliás, eu postei isso no Instagram há poucos dias. Para identificar uma crença limitante é fácil. Qual é a justificativa que você dá para você estar tendo certos pensamentos? Então, se eu tô pensando que o Joãozinho está me traindo porque ele tá tomando 5 minutos a mais para me responder, ou que antes ele me mandava 10 mensagens e agora ele me manda 5, né? Qual é a justificativa que eu dou para essa redução de contato? A primeira coisa que passa na minha cabeça é: já tá me traindo, não deve gostar de mim, deve ter enjoado, já me usou e já vai jogar fora. Qual é a qualidade dos pensamentos que você está tendo em relação àquilo? Ou coisas que vocês ainda não atingiram na vida. Qual é a justificativa que vocês dão para vocês não terem alcançado aquela coisa ainda na tua vida? Supondo que vocês queiram arranjar um emprego lá numa empresa espanhola, só que aí para o cargo que você quer, o espanhol é obrigatório. Aí você fala assim: eu queria me candidatar, mas eu tenho certeza que eu não vou ser pega porque eu não tenho espanhol. Então, essa é a tua crença limitante. Por mais que vocês falem: mas Bárbara, eles exigem o espanhol. Gente, vocês não têm que pensar no que a empresa exige ou não exige, vocês só têm que se concentrar que vocês querem uma vaga lá. E a hora que vocês só se concentrarem que vocês querem uma vaga lá, pode ter certeza que ou a empresa vai abrir uma vaga que não vai necessitar do espanhol, ou a empresa vai contratar pessoas e pagar um curso de espanhol, ou vocês vão ser redirigidos a uma oportunidade para fazer um curso de espanhol. Tá entendendo? Tipo, você não tem que se preocupar em como que a coisa vai ser manifestada. Você só tem de pensar qual é a justificativa que você dá para as pessoas ou para você mesmo, para você não ter conseguido a coisa que você quer, ou para você ter conseguido e ter perdido, ou para as coisas estarem acontecendo da forma que elas estão acontecendo na tua realidade. Qual é a desculpa? Qual é a justificativa? Né? No Instagram eu falei assim: se você não tá com a pessoa que você quer, qual é a história que você tá contando? É porque ele mora longe. Se você justifica: eu não estou junto com a pessoa que eu amo porque ele mora longe ou ela mora longe, é essa a tua crença limitante. Tudo. E como trabalhar uma crença? Como desconstruir uma crença desse jeito? Em primeiro lugar, tudo é possível. Se você acredita que tudo é possível, mesmo que a pessoa esteja lá, esteja em Plutão, você vai chegar até ela. Ou ela vai chegar até você. Tudo é possível. Eu mereço uma relação com essa pessoa. Eu amo essa pessoa, eu sei que eu sou amada por essa pessoa. A gente vai ficar junto. Eu não sei quando, não sei como, mas a gente vai ficar junto. No caso do emprego, tudo é possível. Gente, a crença de que tudo é possível já é a base, porque tem muita gente, que acredita em lei da atração, mas eles falam assim: então, a lei da atração funciona, super legal, não sei o quê, mas
Pro meu caso, não dá. Infelizmente não dá. Ah, é? Por quê? Ah, porque você não conhece meu chefe, né? Eu tô querendo uma promoção, mas infelizmente a lei da atração, nesse caso, não funciona, porque você não conhece meu chefe. Não conhece a peça rara que é o meu chefe. Gente, tô cagando e andando pro teu chefe. Foda-se o teu chefe. Não preciso nem conhecer o teu chefe. Porque não tem nada a ver com o teu chefe. Teu chefe é só um detalhe. Teu chefe é só uma circunstância. E o que é uma circunstância? É algo que pode ser modificado. Ok, o teu chefe não quer te dar uma promoção, bah, foda-se. Continua se concentrando na promoção, que aí vai saber, né? Vai saber se o mundo não vai girar, o teu chefe vai receber uma promoção, vai entrar um outro chefe muito mais bacana que vai te dar a tua promoção. Gente, o mundo gira. O mundo gira, tudo é possível. Gente, é muito importante vocês colocarem essa crença. Eu aconselho a vocês a trabalharem, porque o que eu escuto de gente falando, é porque você não conhece, você não sabe né? Você não conhece a pessoa. Porque se você conhecer, se você entender. Gente, eu não preciso conhecer as pessoas. Eu não preciso conhecer nada da vida de vocês. Eu não preciso nem saber a história do que vocês estão vivendo. Eu não preciso nem entender. Eu só sei uma coisa. Se você ainda não manifestou o que você quer, ou se você manifestou e perdeu, é porque você tem crenças limitantes em relação a esse assunto. Como identificar essas crenças? Pensando, qual é a justificativa que eu dou para não ter manifestado a coisa que eu quero ou para ter manifestado e perdido? Como que eu conto essa história para os outros? Como que eu justifico eu ainda não ter atingido aquele objetivo ou ter atingido e perdido? A hora que você conseguir identificar a frase que vem na tua cabeça, é lá. É a tua crença limitante de base. Só que essa crença limitante de base tá escondendo outras crenças. E a maior parte das pessoas sofre com a crença de não merecimento. A maior parte das pessoas, elas acreditam que elas não são boas o suficiente. E isso, gente, como desconstruir crenças assim? Eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso... Se vocês não conseguem sentir conforto em falar eu consigo tudo que eu quero, porque tem uma parte sua que não acredita nisso, é só colocar eu posso conseguir tudo que eu quero. Eu posso não ter tudo que eu quero hoje, mas eu aceito a ideia de que eu posso conseguir tudo que eu quero. Estão entendendo? Vocês têm de aliviar esse desconforto, essa fricção, esse sentimento que uma crença limitante gera. A única coisa que eu aconselho a vocês, gente, para desconstruir uma crença limitante, não adianta contar o oposto da tua história. Por quê? Porque às vezes a gente contando o oposto, a gente afirmando o oposto do que você acredita, você sente o sentimento de você estar mentindo para você mesmo. E isso não só não desconstrói uma crença limitante, como alimenta ela. Por isso que eu tô dizendo, se vocês, por exemplo, quando eu tava para passar a carta, cada vez que eu tentava pensar, eu dirijo bem, eu dirijo bem, eu dirijo bem, eu sentia ainda mais resistência, porque eu sabia que eu não dirigia bem. E aí o meu inner being me mandou, eu dirijo com prudência. Eu posso melhorar a minha direção com o tempo. Eu posso dirigir melhor com o tempo. A experiência vai me fazer dirigir melhor. E hoje, gente, por mais que dirigir ainda não seja algo que eu sinta conforto ou alegria, eu dirijo e eu nunca tive problema nenhum, gente. Nenhum acidente, nada. Sou super prudente, ainda por cima. Às vezes eu faço umas besteiras, faço, como todo mundo, gente. Como todo mundo. Mas eu sinto que eu dirijo com prudência. E quando eu penso, cada vez que eu entro no carro, eu penso, eu dirijo com prudência, eu sinto aquele conforto dentro do meu coração. Meu inner being tá afirmando, falando, é verdade, é isso mesmo, você dirige com prudência. Estão entendendo? Então, para desconstruir a minha crença limitante de que eu não dirijo bem ou que eu podia causar um acidente por não dirigir bem, o meu inner being me deu a dica de eu dirijo com prudência. Ou seja, eu não tô falando eu dirijo bem. Dirigir com prudência não significa que você dirija bem. Significa que você é prudente, que você
tenta prever o máximo possível algum tipo de problema. Mas isso não quer dizer que você dirija bem. E a mesma coisa eu aconselho a vocês a fazerem para desconstruir as crenças de vocês. Então, se você se acha uma pessoa feia, não adianta nada você falar assim, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda. Ok? Em primeiro lugar, vocês têm de entender por que vocês se acham feio. Com quem vocês estão se comparando? Prestem atenção. Por que você se acha feio? Se você se acha feio, é porque você está se comparando com alguém. Então, com quem você está se comparando? Será que não é melhor parar de se comparar? E começar a prestar atenção em você? Começar a cuidar de si? Mesmo que seja esse amor próprio mais superficial, de cuidar da aparência? Será que você não merece esse mimo? Esse carinho com você mesmo? Até você começar a se olhar no espelho e começar a enxergar coisas que você aprecia em você? E aí você começa a sentir esse amor por você mesmo? Eu aceito a ideia de que eu posso me considerar uma pessoa bonita. Eu aceito a ideia de que eu posso mudar a minha percepção de mim mesma. Eu aceito a ideia de que eu posso ser uma pessoa bonita. Eu aceito a ideia de que eu posso me ver como uma pessoa bonita. Vocês estão vendo? Eu não tô falando eu sou linda. Porque se eu acho que eu sou feia, eu vou lá e falo eu acho que eu sou linda, eu vou sentir aquela fricção, aquele sentimento de estar mentindo. E isso daí não vai me ajudar. Mas em compensação, eu começar a burlar, vamos dizer assim, a minha crença. Não, eu posso cuidar de mim e me tornar uma pessoa menos feia. Ou eu posso acreditar, ou eu posso trabalhar, eu posso me cuidar para mim me sentir uma pessoa mais bonita. Tô entendendo? Tipo, é devagarinho, bem devagarinho, principalmente quando as crenças são bem enraizadas e bem pesadas. E a gente sabe se elas são bem enraizadas e bem pesadas pelo tanto de padrão repetitivo que vocês já manifestaram na vida. Você vai lá, pega essas crenças e aí bem devagarinho, sem forçar, vai falando o contrário, vai repetindo o contrário. E eu aconselho, gente, pelo menos 1 mês fazendo isso, todos os dias. Pelo menos 5 minutos por dia. Faz aí durante 1 mês e aí vocês vão começar a ver resultados. Todo mundo diz, todas as pessoas, todos os especialistas dizem que para mudar conceitos da gente mesmo, mudar essas crenças, a gente precisa de pelo menos 21 dias. Não sei se é verdade, não fui pesquisar, mas eu reparei que em mim eu precisei de 1 mês para começar a virar a chavinha das minhas crenças mais enraizadas. A que mais me machucou e que eu identifiquei ontem. Eu precisei de 1 mês e alguns dias. Acho que 1 mês e 4 dias. Ok? E eu aconselho vocês fazerem o mesmo. Aliás, lá no Instagram, eu pedi para vocês colocarem algumas crenças numa caixinha que eu tinha deixado, porque eu tô compondo uma meditação justamente para ajudar vocês com isso. Para pessoas que não falam inglês. Para pessoas que falam inglês, gente, tem tanto material bom na internet, mas eu aconselho o canal do Dylan James. Aconselho também o canal, as meditações... Deixa me ver de quem. Talvez da Shelley Bullard. Enfim, tem tanto canal bom aí de pessoas que falam de lei da atração. Eles têm, né, tem sempre... A gente tem sempre o que encontrar. Basta a gente se dar a oportunidade de ir em busca de se melhorar. E por que a gente faz isso tudo, gente? Porque é verdade que é mais fácil viver de forma superficial. E às vezes é mais fácil viver se enganando, porque se enganar dói menos do que enfrentar esses nossos medos. Mas, pensem que da mesma forma que, né, do mesmo nível da tua dor, tem uma felicidade atrás da tua dor. Então, será que não vale a pena ir além? Além dela? Além da tua dor? Eu acho que vale a pena. Outra coisa, gente. Parem de prestar atenção nas condições da tua vida, nas circunstâncias.
Essa é uma frase que falam muito nas comunidades de lei da atração, e eu pretendo gravar uma reflexão só sobre ela, mas as circunstâncias não importam. E a partir do momento que você dá poder para as suas circunstâncias, você tem que rezar, pedir, implorar para que as circunstâncias te deixem ir longe na vida, porque senão você vai ser uma pessoa limitada pro resto da vida. Você nunca vai poder experienciar a tua melhor versão. Enquanto você dá força para as circunstâncias da tua vida, enquanto você dá foco para as circunstâncias da tua vida, elas só vão se reproduzir. E se são circunstâncias que te limitam, e provavelmente são, será que vocês estão prontos a se limitarem para o resto da vida? Eu não, gente. Eu não, viu? E não aconselho vocês a se limitarem por tão pouco. Porque isso destrói, né, impedem vocês de viverem a melhor versão de vocês, e isso destrói o potencial criador que a gente tem, que é infinito. É infinito, gente. A gente pode manifestar tudo que a gente quer manifestar na vida. Tudo. E se você ainda não manifestou alguma coisa que você quer muito, é porque tem uma crença ali bem enraizada que tá ali rodando em plano de fundo, que você pode ainda não ter ou identificado, ou ainda pode não ter tido a força, talvez, para trabalhar e desconstruir essa crença. O único meio de desconstruir uma crença é substituindo essa crença por uma outra. E se você acredita que isso é possível, e aí só depende de você, do teu trabalho e do teu investimento pessoal para tua melhoria, para tua própria melhoria. Ok, minha gente? Bom, eu espero que essa reflexão traga valor para a vida de vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!